gente, 15 anos mais tardar tanto. Queria pedir desculpas pelo atraso, mas eu estava aguardando a maioria de vocês. Primeiramente, eu quero agradecer a professora Tatiana Ferreira Reis por estar aqui, dispondo do seu tempo para fazer troca conosco, para fazer a partilha do seu conhecimento, a partir da sua experiência de pesquisa. Tá? A gente está procurando trabalhar neste momento, nessas 3 semanas, como os grandes empreendimentos estão impactando ou impactaram e vão vir a impactar na Amazônia. E ela vai trazer um pouco dessa temática aqui para nós. Tá? Ela é da área da comunicação, ela partiu daqui, Tati, e professora de comunicação e que fez o mestrado e o doutorado numa área que eu acho que aqui todos conhecem. Já recebemos outras pessoas de lá, mas muito obrigada, Tati, por partilhar o teu conhecimento conosco, por disponibilizar o teu tempo e sua parceria. Para a gente é fundamental, fundamental para nós e principalmente para os formadores de opinião. Afinal de contas, a gente está falando aqui de futuros jornalistas e comunicólogos. Bom dia a todos, damos as boas-vindas para todos que vieram participar e também aqueles que estão nos acompanhando através da live. Estamos aqui no 8º colóquio do CISA, que tem como tema hoje grandes empreendimentos na Amazônia. Nós vamos receber a Tatiana Ferreira Reis, que é jornalista e pesquisadora, graduada pela Faculdade de Comunicação da UFPA, doutora em Desenvolvimento Socioambiental pelo NAIA, e que defendeu a tese Resistência de Mulheres no Território Agroextrativista Pirocaba, Baixo Tocantins, Pará, por uma comunicação agroecológica feminista e popular, em 2024. Na área de divulgação científica, trabalhou em universidades públicas, revistas, jornais e assessorias de comunicação, em Belém e em São Paulo. Então, Tatiana, seja muito bem-vinda. Nós agradecemos a sua presença aqui conosco nesta manhã. Obrigada. Gente, eu queria... Queria, em primeiro lugar, agradecer o convite de vocês, o convite da professora Marina, que é uma parceira de diálogo, que eu acho que tem contribuído muito com os diálogos aqui dentro do PGCOM, da FACOM. Eu acho que falta muito isso na universidade, Marina? A troca, entre programas, entre grupos de pesquisa. Então, é muito interessante, acho que é uma oportunidade excelente para vocês, estudantes, e para a gente, que faz pesquisa e que também precisa. Eu trabalhei muito tempo com divulgação científica, e é fundamental que a gente faça as pesquisas e que isso não fique só para a gente, que isso possa circular, que a gente possa debater, porque a gente está numa universidade pública, os recursos da pesquisa também são, a gente, para conseguir, por exemplo, no meu caso, tive bolsa no FACAPES por 2 anos, porque eu estava dando aula, não consegui os 4 anos de doutorado, mas tive por 2 anos. E me ajudou demais, foi um recurso que me ajudou a ir a campo, mas ao mesmo tempo é recurso público, então a gente tem que também divulgar o que a gente fez, conversar com as pessoas, devolver também aos territórios os nossos resultados. Então isso é fundamental. Bom, a minha tese, como vocês estão vendo na apresentação, ela se chama Resistência de Mulheres no Território Agroextrativista Pirocaba, Baixo Tocantins, Pará, por uma comunicação agroecológica, feminista e popular. Eu fui orientada no NAIA pela professora Marcela Vecchioni, no programa de pós-graduação em desenvolvimento sustentável do próprio clube. Então, eu queria começar com os agradecimentos, para não esquecer no final. Então, primeiro, a Associação das Agroextrativistas, Pescadoras e Artesãos do Pirocaba. Essa associação ela está sendo liderada, o território Pirocaba ele fica no município de Abaetetuba, um território tradicional de agroextrativistas, principalmente. E essa associação, liderada por mulheres,
ela foi minha parceira de pesquisa, né? Eu não fiz pesquisa sobre elas, fiz pesquisa com elas. Né? Então, elas são, assim, digamos, o coração dessa pesquisa. Também queria agradecer a FASE, que é uma organização que atua há muito tempo nos territórios do Baixo Tocantins, né? Há décadas, e também o Fundo Dema, que está ligado à FASE. Eles me ajudaram muito a entrar em contato, né, com essa associação, porque já trabalhavam com essa associação. É importante, né, quando a gente vai a campo, muitas vezes não chegar de prontidão, né? Assim, chegando. Então, essa associação e a FASE, elas foram fundamentais como parceiros da pesquisa, né? Já que era a minha primeira experiência com elas. A CAPES, né, pela Bolsa, e também ao Grupo Resisterra, que é o grupo coordenado pela professora Marcela, né, no NAE, para pensar questões ligadas à terra. Bom, então aqui um rápido roteiro da apresentação, né? Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre esse território para vocês, mostrar como funciona, né? Quem são as pessoas do território Pirocaba. Depois eu vou apresentar para vocês um pouco sobre as cadernetas agroecológicas, uma metodologia que as mulheres utilizam no território. Vou apresentar o problema de pesquisa, né? Alguns conceitos, principalmente o conceito de território que eu trabalhei, porque hoje em dia todo mundo fala em território, né? Então é importante a gente centrar um pouco no conceito que eu trabalhei. Depois vou mostrar para vocês como foi construída a metodologia e depois a gente entra nas 3 etapas da pesquisa. A primeira etapa, ela é justamente a das cadernetas agroecológicas. Eu vou explicar para vocês por que eu enxerguei as cadernetas como um instrumento, uma ferramenta de comunicação, né, dessas mulheres. Depois a gente passa, depois da análise das cadernetas, a gente passa para pensar diretamente na questão das corporações que estão impactando esses territórios. No caso do território Pirocaba, ele é um dos 20 territórios impactados pelo famoso Porto da Cargill, né, que é um projeto em Abaetetuba, muito conhecido, né, e que as lideranças das comunidades, né, estão lutando contra esse projeto, né, das comunidades, principalmente das ilhas de Abaetetuba. E, por último, eu vou falar um pouco para vocês sobre a última etapa da pesquisa, que foi um trabalho de comunicação popular que nós fizemos juntas. A gente percebeu que, ao longo da pesquisa, vocês vão perceber, que tem uma virada, né, de chave. E essas mulheres perceberam que elas precisavam se comunicar. Elas tinham muita coisa para comunicar e a gente resolveu fazer um projeto de comunicação popular. Então, essa foi a última etapa, né? E aí nós vamos aos resultados, tá? Então, o território Pirocaba, ele é um território em Abaetetuba, como eu falei. A gente tem na liderança da ASAPAP, que é a associação, mulheres de várias gerações, mas principalmente mulheres jovens, né? Elas começaram a perceber todo o problema que existia no território com relação a essas frequentes afetações causadas por projetos, né? Projetos desenvolvimentistas, que a gente chama, né? E essas mulheres tomaram a frente da ASAPAP. Nesse território, quando a FASE chega para atuar nesse território, ela traz diversas formações, né? Formações político-pedagógicas. Então, para que as mulheres começassem a debater a questão do território, né? Aqui a FASE também trabalha com os homens, tá, gente? Mas eu estou centrando nas mulheres porque o projeto que me interessa é o das cadernetas agroecológicas. Então, 15 mulheres vão participar desse projeto, das cadernetas. Poxa. Só tá. mais Tá dando para escutar aí atrás, gente? Melhorou, né? Tá. Então, a FASE chega com o projeto das cadernetas e 15 mulheres participaram de forma mais efetiva, né?
existem muito mais mulheres no território, mas a gente sabe que as mulheres estão sempre ocupadas, né, com as questões do cuidado, com as questões de trabalho. Então, conseguiram fechar esse grupo de 15 mulheres para trabalhar com as cadeirinhas. Esse território está localizado na área de influência do que a gente chama de Tupi Cargill, né? Porque é o terminal de uso privado da empresa Cargill, que é uma grande multinacional, né, que trabalha principalmente com a exportação de soja. Tá? Então, ela produz muita soja, não sei se vocês já ouviram falar, tem também um grande conflito em Santarém. Né? A Cargill tem um porto lá também muito grande, e ela, a partir de Santarém, ela exporta, né, para os Estados Unidos, para a China, e a ideia é sempre acelerar esses processos, para que a empresa tenha mais lucro. Né? Então, por isso a necessidade de se criar o porto de Abaetetuba, porque eles ganhariam tempo, ficaria mais rápido a saída, né, aqui pelo Rio Amazonas, ficaria mais fácil a saída. E o que acontece? A gente acaba vendo uma continuidade, né? Tudo o que aconteceu em Santarém está se reproduzindo em Abaetetuba. Né? A questão dos conflitos, né, com as comunidades, os impactos que as comunidades sentem. Então, tudo isso começa a se reproduzir também em Abaetetuba. E também é importante dizer que o território Pirocaba, ele também tem um projeto de assentamento agroextrativista, né, que se chama PAI. Várias ilhas de Abaetetuba, elas também contêm projetos de assentamento agroextrativista, só que eles não estão totalmente finalizados, porque na época do presidente Bolsonaro ficou parado, né, os processos. Então, até hoje eles têm dificuldade, por exemplo, para conseguir algumas formas de financiamentos, né? Então, mas já existe, né? O Pirocaba já tem, né, o seu PAI. Aqui nesse mapa, vocês podem ver o território Pirocaba no centro, tá? A cidade de Abaetetuba, bem ao lado dele, né? O território fica um pouco afastado de Abaetetuba. O outro ponto azul, do outro lado do rio, vocês estão vendo aí, quando atravessa a Baía do Capim, né? Do outro lado do rio é onde vai ficar o porto, se ele for construído. Então é muito próximo, né, do território Pirocaba, é na frente. E aí vocês podem perceber que o projeto está num lugar muito estratégico em Abaetetuba, que é chamado Furo do Capim. Tá? Esse Furo do Capim, ele é muito usado para navegação, é usado para escoamento da produção do açaí. Abaetetuba, vocês sabem, né, é um dos nossos municípios que mais produzem açaí. A própria pesca, para que os ribeirinhos, né, agroextrativistas, pescadores, para que eles vão até os postos de saúde, tudo é pelo rio. E tudo muito utilizando o Furo do Capim, porque é uma área que é protegida das grandes marés da Baía já do Marajó, tá? Que fica ali do outro lado. Do outro lado do Tupi, para cima, já é a bacia, tá, do Marajó. A Baía do Marajó, na verdade. Então, para vocês entenderem um pouquinho, né? Essas são algumas das mulheres, né, que fazem parte da ASAPAP. Elas são agroextrativistas, são pescadoras, são artesãs, elas trabalham com quintais agroecológicos, né? Isso tudo a partir dos projetos que foram levados pela fase, né? Então, vocês podem ver aí, a gente tem a primeira, né? Começando de lá, a Daniela, a do meio é a Daiane, e a daqui mais perto de mim é a Dona Rosa, né? Então, além do açaí, elas têm produção de tudo que vocês puderem imaginar. Bacuri, andiroba, elas produzem óleo da andiroba, muitas frutas,
projetos de plantas medicinais também, né? E pode passar. E digamos assim, o que mais dá renda mesmo é o açaí. Tá? O açaí nesses territórios, na época do açaí, é o principal, é o mais importante. Tá? Aqui é importante destacar também que me chamou muita atenção a atuação política dessas mulheres. Né? Essa manifestação que elas participaram foi aqui em Belém, no dia de luta das mulheres, né? Foi ano retrasado. Então elas fizeram, foi uma grande passeada, eu acho que a Marina lembra dessa passeada que teve em Belém, que terminou muito mal, inclusive, lá na Alepa, que as mulheres do MST foram agredidas pela polícia militar, não sei se vocês lembram dessa passeada. E elas participaram, elas vieram, né, para cá, para Belém, e fizeram durante, né, a caminhada, fizeram um protesto contra a Cargill. E isso é do dia a dia delas, né? Além de todo o trabalho com o território, com a agroecologia, com os quintais, com todas as tarefas que elas têm, elas também participam ativamente da militância contra a Cargill. Né? Então, elas acompanham desde as audiências judiciais, fazem manifestações, né, durante essas audiências, consultas públicas. Então, elas estão entre as lideranças mais engajadas lá das ilhas, né, do movimento das ilhas de Abaetetuba. Bom, e aí a gente entra no conceito, né? Eu falei para vocês que a gente tem muitos conceitos de território, né? E um dos conceitos que eu encontrei que eu acho que é muito importante para a gente da comunicação é o do Carlos Porto Gonçalves, Carlos Walter Porto Gonçalves. Ele é um geógrafo que morreu no ano passado, mas que tinha uma vasta produção sobre a Amazônia. Né? E o Porto Gonçalves ele vai nos dizer que o território ele não é só aquele espaço físico, né? Que a gente está ali, que a gente vê, com aquela biodiversidade, com os rios que compõem, mas que o território ele é, acima de tudo, as relações sociais, as relações culturais, as relações de poder que existem entre as pessoas. E ele também fala muito desses valores simbólicos, né, que existem no território. Então, por isso, quando eu comecei a ler sobre o assunto, eu falei, não, eu acho que tem uma grande conversa aí com a comunicação. Né? Então, por exemplo, ele diz que, como está aí, né, não é apenas espaço físico, o território ele passa a ser visto como processo de apropriação e controle do espaço, das pessoas e da natureza, revelando as tensas relações de poder que lhes são constitutivas. Tá? E outro autor que a gente trabalhou foi o Bruno Malheiro, né, que é professor da Unifespa. E o professor Bruno, ele também trabalha com a questão da territorialização do capital transnacional. E o que é isso? Né? É a forma como essas empresas chegam nos territórios. Elas vão se sobrepor, né, à territorialização que já existe dessas comunidades. Então, elas chegam em processos que, muitas vezes, as comunidades vão ter que ser deslocadas dos seus locais, né? E, às vezes, não é uma deslocação forçada, pessoal. Às vezes, é um deslocamento que ele vai acontecer porque vai ficar impossível para aquela comunidade viver ali, né? É o caso, por exemplo, né, dos territórios de Abaetetuba. Por quê? Porque a proximidade com Barcarena já traz um grande problema. Vocês sabem a quantidade imensa de desastres ambientais e crimes ambientais que já aconteceram no distrito industrial de Barcarena. Né? Eles estão muito próximos e já sentiram muitos impactos. A diminuição do camarão, né? O naufrágio do navio Haidar, por exemplo. Né? Não sei se vocês lembram desse crime ambiental, né? Na época, até lá na praia deles apareceu carcaça de boi, na praia do Pirocaba, né? Então,
eles já são muito impactados. Então, nem sempre o território vai ser modificado por uma ação direta. Olha, agora vai todo mundo ter que sair. Mas fica impossível pescar. Né? A poluição atinge, por exemplo, lá no Pirocaba, é uma coisa que elas já perceberam muito, é a modificação na própria produção do açaí. Por quê? Porque o açaí, muitas vezes, quando elas vão apanhar, ele está lá no cacho, mas já está apodrecendo. Então, tem algum processo, ou de poluição, ou das próprias mudanças climáticas, né? Porque isso, elas ainda não têm nenhuma informação científica que comprove, mas tem alteração na produção, né? Então, não é só chegar e deslocar a população, né? a comunidade, mas é impactar essa comunidade de uma forma tão grave que ela não possa ficar naquele local e continuar com as suas práticas culturais, sociais, econômicas, né? Tem outro conceito que é bem importante também nessa pesquisa, porque eu trabalho com duas formas de feminismo, né, para fazer as análises. Uma é o feminismo comunitário. Esse feminismo comunitário, ele se originou na Guatemala. Né? As indígenas da Guatemala começaram a perceber nas lutas delas, que são muito parecidas com as lutas na Amazônia, de forma geral, que não dá para você defender o território sem defender o corpo das mulheres. E também não dá para defender o corpo das mulheres sem defender o território. E por que isso? Porque de forma geral, as mulheres, elas tomam a frente desses processos. Não é só no Pirocaba, né? Isso acontece com muita frequência. E elas se colocam à frente com o corpo mesmo, para proteger suas famílias, né? Elas também são violentadas de diversas formas, né, nesses processos. Por exemplo, em Barcarena, uma das queixas, né, que eu ouvi, aliás, não foi nem em Barcarena, foi lá em Abaetetuba mesmo, na região das Ilhas, né, numa das oitivas que a Defensoria Pública fez lá, uma das queixas que eu escutei é que as mulheres não podem mais circular com as meninas sozinhas pelo território, porque já tem os navios das empresas andando por lá, os barcos que estão fazendo pesquisa. Então, elas já não vivem como viviam antes, em liberdade, né? E, então, esse conceito de corpo-território, que vem do feminismo comunitário, ele é muito importante, né? E que também pode ser chamado de território corpo-terra, porque ele faz essa relação direta, né, do uso do corpo, né, e do território para enfrentar essas grandes ameaças. Tá? Então, foi um conceito também muito importante para que eu pudesse compreender por que da luta delas. Né? É uma luta contra esse capitalismo que é machista, né? Que é um capitalismo que entra nos territórios sem pedir licença, e a comunicação ter feito parte disso. Vocês vão ver na discussão mais para frente. Né? Então, é um dos conceitos que eu acho que ajudam muito a gente a refletir sobre os processos que acontecem aqui na Amazônia. Bom, o meu problema de pesquisa, ele foi se desenhando ao longo do processo, né? Porque mudou, sabe, gente? No início, eu fui olhando as cadernetas agroecológicas, né? O que essas cadernetas agroecológicas comunicam? E depois eu percebi que as cadernetas agroecológicas, elas poderiam ser utilizadas como um instrumento de luta delas na própria comunicação. Tá? Então, o problema de pesquisa ele ficou da seguinte forma, né? Comecei a me perguntar de que forma a comunicação contra-hegemônica pode fortalecer a resistência e os modos de vida das mulheres no território agroextrativista Pirocaba, constituídos a partir do cuidado coletivo com a natureza, em contraposição aos projetos voltados para a territorialização do capital transnacional na região do Baixo Tocantins, na Amazônia Paraense, que hierarquizam essa natureza a fim de cercá-la, apropriá-la e dominá-la como instrumento à sua expansão. E aí eu fui me perguntando, né, como é que eu poderia pensar a comunicação
para que elas possam se contrapor, né, a tudo que elas estavam enfrentando naquele momento. Nos primeiros momentos em que eu acompanhei as formações da fase, me chamou muita atenção o estado de... Era pandemia, né, em plena pandemia. A gente estava começando a entrar na fase um pouco mais tranquila da pandemia, mas essas mulheres, elas relatavam que em nenhum momento durante a pandemia as empresas tinham parado de assediar os territórios. Então eu comecei a pensar de que forma a gente pode se contrapor a isso utilizando a comunicação, né? Bom, aí eu pensei, né, a metodologia de pesquisa e falei, não, vou usar então a pesquisação, porque a gente vai precisar agir, isso é fundamental. Elas têm a formação política, né, elas estão preparadas para isso e, em primeiro lugar, elas estavam pedindo por isso, né, porque elas já tinham percebido que a comunicação era estratégica para as empresas, né? Elas já tinham, na própria luta, né, na própria ação das empresas entrando nos territórios, elas já tinham percebido que a comunicação ia fazer diferença. Bom, e aí a gente entra nessa primeira fase da pesquisa. A primeira fase foi analisar, né, investigar o potencial das cadernetas agroecológicas e das formações político-pedagógicas que eram promovidas pela fase, né, associadas a elas como instrumento de reflexão e suporte à comunicação. Então, nessa primeira fase, eu utilizei a economia feminista, né, porque a economia feminista, principalmente essas autoras, a Silvia Federici, não sei se vocês já ouviram falar, né, ela é bem conhecida, a Verônica Gago também, que é uma autora argentina, ela vai dizer que a produção das mulheres ela precisa ser visibilizada, porque as mulheres produzem muito nos territórios, mas o trabalho delas ele desaparece. Por quê? Porque muitas vezes não é o trabalho assalariado, não é o trabalho que vai vir com aquele salário no final do mês, né? Mas tem também o trabalho do cuidado. Quem é que cuida das crianças? Quem é que cuida dos idosos? Né? Quem é que cuida dos quintais? Quem é que maneja a natureza o tempo todo? São as mulheres. Né? Então, elas falam muito sobre a importância dessa economia feminista. E aí, as cadernetas, vou mostrar aqui para vocês. Né? Falei, agora acho que vai dar para entender melhor as cadernetas. Elas são um instrumento muito simples, mas que a partir delas a gente pode pensar em questões de comunicação muito complexas, né? São cadernetas de anotação, divididas, como vocês estão vendo, em 4 colunas, né? Eu queria trazer para vocês, só que ela é grande, assim, e eu não encontrei a que eu tenho em casa, né? Mas como é que elas usam a caderneta? Tudo que elas produzem, elas vão anotar na caderneta. Então, se elas produziram não sei quantos litros de açaí, elas vão anotar na caderneta naquele dia. Quanto foi que elas ganharam com esse açaí ao vender o açaí? Se elas deram o açaí para alguém, para algum parente, para alguém, outra pessoa da comunidade, ou se elas trocaram o açaí pela farinha, tudo fica anotado. Por isso que são 4 colunas, né? A coluna do consumo, que foi consumido por ela ou pela família. A coluna da doação, quer dizer, para quem que ela deu. E mesmo que ela tenha dado, elas colocam também o valor aí do lado, como vocês estão vendo. Por exemplo, litro de açaí, ovo caipira, né? Sempre tem valor. No caso desse mês, né? A pessoa em questão não teve troca, não fez nenhuma troca, mas ela vendeu também e fez as anotações, né? E por que anotar, mesmo nos meses em que elas trocam, moderam, por que anotar valor? Porque é como, dentro da comunidade, se entende que o trabalho tem valor, né? Então, o que aconteceu com as cadernetas? As cadernetas elas foram criadas, gente, em nível nacional, pela Articulação Nacional da Agroecologia, o GT das Mulheres, pelo CTA, que é o Centro de Tecnologias Alternativas da Zona da Mata. Então, ela foi sendo distribuída pelo Brasil, pela Articulação Nacional da Agroecologia, e a FASE, na Amazônia, ficou responsável por esse trabalho. Então, o que elas fazem? Depois que isso aqui fechou, o mês,
elas vão somar o valor todo e elas vão ter noção de quanto elas ganharam com aquela produção. Isso antes não existia. Isso passava totalmente em branco. Porque no dia a dia, você entregar um litro de açaí para alguém, né, ou você usar a venda para vender aquele bacuri, aquele cupuaçu, o próprio óleo da angiloba, que elas vendem muito, por exemplo, isso passava batido. E elas começaram a perceber que muitas vezes elas ganhavam mais do que os maridos. Os maridos tinham, né, o salário mínimo, ou ganhavam um pouco mais, mas quando elas somavam tudo isso, elas viam que a contribuição delas, elas tinham uma autoestima muito baixa, achavam que não tinham trabalho. Imagina, elas trabalham o dia inteiro, desde a hora que elas acordam até a hora que elas vão dormir. Elas achavam que elas não produziam. Então, quando a caderneta chega, elas percebem, caramba, eu estou contribuindo muitas vezes igual ou até mais para a segurança alimentar, né, da minha família e do meu território. Porque as relações, gente, dentro do território, elas são muito diferentes, né? Se tem alguém que está doente, não pode trabalhar, os outros vão lá e vão fazer doação. Né? Então, elas perceberam todo o papel das mulheres ali, do quanto é importante, não só a produção, mas também as relações que existem. E outra, como tem essa história do açaí, que é predominante, elas não tinham noção de como elas são importantes para a manutenção da sociobiodiversidade. Né? Então, com as cadernetas, elas perceberam a quantidade de espécies que elas produzem. Né? E, a partir daí, elas começaram a produzir muito mais. Porque elas começaram a perceber, não, olha, a fulana tem isso, vamos trocar as sementes. Né? Para quem conhece um pouco sobre agroecologia, a troca de sementes, né, é uma coisa muito importante. Porque aumenta essa diversidade da produção dos quintais, dos territórios, dos assentamentos. Né? Então, elas, com as cadernetas, e aí voltando aqui um pouquinho, né, quando a gente fala ali, foram 3 coisas principais que eu notei. Né? A segurança alimentar, porque elas passaram a produzir, a se empolgar e produzir mais e mais e mais nos territórios. A própria geração de renda, né, isso passou a ficar organizado na cabeça delas e no próprio território, né, e essa proteção da sociobiodiversidade, porque elas passaram também a perceber que se perceberem como guardiãs do território. Né, elas que guardam as mudas, elas que trocam as mudas, elas que trocam as sementes, elas que fazem os remédios, né, com as plantas medicinais. E com isso, a consequência foi que houve organização produtiva, socioterritorial e política. Tá? Por que política? Porque, vamos passando agora um pouquinho, a gente chega aqui nas formações. Tá? Nas formações político-pedagógicas, elas se encontram, né? Os territórios se encontram. E essa foi a primeira formação pedagógica, vocês percebem que elas estão todas de máscara aí, né? Foi em 2022, foi a primeira formação político-pedagógica que eu acompanhei. E aí, elas se encontram e fazem as trocas entre os territórios. Né? Trocas de experiências, trocas de mudas, trocas de sementes, e falam muito sobre as questões políticas. Aí eu disse para vocês, né, o meu problema ele foi sendo construído ao longo da pesquisa. Porque quando eu chego e ouço os depoimentos delas nas formações, foi assim uma mudança radical, porque eu percebi, primeiro, que existe essa economia do território, uma economia popular que é pulsante, né? Que as empresas tentam invisibilizar, quando elas dizem que elas vão chegar e que elas vão trazer emprego, trazer trabalho, né? Elas estão desprezando, né, a economia do território, que é uma economia que tem muito trabalho, né, que tem produção, que é pulsante. Né? Então, nesse momento, eu comecei a ouvir os depoimentos delas, e o que sobressaiu, além da importância da caderneta, foram as denúncias. Né? Então, elas começaram nesse momento de pandemia a dizer assim, olha, mesmo na pandemia, eles estão invadindo os territórios. A Cargill usa organizações, né,
organizações parceiras para entrar nos territórios e oferecer projetos sociais, né? Qual é o problema disso? Ainda não foi feito nesse processo da Cargill as consultas prévias, livres e informadas, né? O que é isso? É a consulta que qualquer população tradicional precisa ter para aceitar ou não determinado projeto nos seus territórios. Então, quando essa empresa ela entra e já oferece antes projetos sociais, ela já está interferindo no processo, né? Ela já está interferindo no processo. Então, essas lideranças que já conhecem a história de Barcarena e como foi feito o processo das grandes empresas por lá, elas já perceberam, eita, não, vocês não podem entrar aqui sem falar com a nossa associação, sem nos pedir permissão, chegando com as pessoas, oferecendo vantagens, né, que não foram discutidas, não foram dialogadas. Então, essas lideranças, elas começam a fazer essas denúncias dentro dos processos, né, de formação e também onde elas podem fazer. E aí eu percebi que eu também teria que pensar essa questão da comunicação como defesa territorial, né, que eu não poderia pensar só na caderneta. A caderneta, ela também seria um instrumento de defesa territorial, porque a caderneta, ela se contrapõe diretamente ao que as empresas estão falando. As empresas dizem que não tem trabalho, que elas que vão levar trabalho, elas que vão levar as coisas que o Estado tem que levar, né? Projetos sociais, digamos, uma ambulância, que eles chamam, né? Que é a ambulância dos ribeirinhos, que é feita na lancha. Isso é dever do Estado, né? Não pode ser moeda de troca da empresa, né? Então, elas fazem uma série de denúncias. A questão do mercado de carbono já aparece aí em 2022, elas denunciando que em outros municípios também, além de Abaetetuba, já tinham chegado propostas, né, do mercado de carbono, que hoje está em voga. E aí, nessa primeira fase, o que eu percebo é que as cadernetas elas podem ser utilizadas para comunicar a economia dos territórios, essa economia popular, né, que elas podem mostrar que sim, que elas têm produção, e que elas não precisam das grandes empresas, o que elas precisam é de políticas públicas, né? O que elas querem é políticas públicas, e no debate das cadernetas isso fica muito claro para elas, né? E a importância de que essa caderneta seja pensada como um instrumento de comunicação, tá? Aí tá, eu comecei a conversar com elas, né? Foi o primeiro momento que eu conversei com elas, depois eu passei a acompanhar uma série de outras atividades que elas desenvolveram. E aí eu pensei, bom, mas para a gente fazer a comunicação, que aí a gente entra na segunda etapa, né? Para a gente atuar, fazer pesquisação, para a gente trabalhar com a comunicação popular, a gente vai primeiro entender como é que é a comunicação dessa empresa, da Cargill. O que ela está fazendo, né? E como que ela está entrando nos territórios com a comunicação, né? Então, o objetivo era compreender como grandes empreendimentos, especialmente o projeto do TUP Cargill, né, que é o Porto da Cargill, utilizam ferramentas de relacionamento com a comunidade e da comunicação empresarial para defender os seus interesses hegemônicos. E aí, eu passei a recolher, né, todos os panfletos que a Cargill entregava nos territórios. Eu passei a olhar o site da Cargill, né? Eles têm um programa de rádio, né, que eles utilizam, pagam, né, algumas emissoras de Abaetetuba para transmitir. Elas começaram a me passar coisas que elas recebiam, que primeiro elas já ficavam chateadas com isso, porque esse material não chegava pela associação, chegava direto nos WhatsApp delas, elas nem sabem como chegava. Né? E aí elas me encaminharam muita coisa, outras eu recolhi no site, e também com
outros pesquisadores, né, trabalhando na área, que também já tinham percebido essa movimentação. Então, aqui a gente tem... Pode passar para a gente ver? Então, aqui a gente tem o site da Cargill. Ela tem uma área toda dedicada ao projeto do Porto. Tá? Então, nesse site, a gente vai ter... aí, logo de cara, tem um vídeo, né, que eu faço análise no capítulo. Eu enviei para a professora Marina o capítulo, não sei se vocês tiveram tempo de dar uma olhada, mas uma das questões desse vídeo é que ele mostra que a Cargill vai trazer desenvolvimento para Abaetetuba, né? A Cargill vai trazer desenvolvimento, finalmente a Abaetetuba vai entrar no rumo do progresso, né? Porque a Cargill vai chegar lá, levar emprego, vamos levar tecnologia, vamos levar desenvolvimento, né? Então esse vídeo, ele lá no texto tem um link, né? E aí vocês podem ver com mais detalhes. Outra coisa que me chamou muita atenção é que tem umas simulações, né? De como é que vai ficar o porto, toda a parte de estrutura, porque é um porto gigante, maior, 2 vezes, o dobro do tamanho do de Santarém, que já impacta demais, né, as comunidades. Mas esse de Abaetetuba, a ideia deles é que seja tenha o dobro do tamanho. Então, eu percebi que quando eles fazem as simulações, é como se fosse um vazio ali, né? Eles fazem a representação da área onde vai ficar o porto, no Furo do Capim, que eu já contei para vocês que é um lugar muito movimentado, né? As populações locais, tanto de Abaetetuba como de outros municípios, utilizam o Furo do Capim para escoar, para transporte, para escoar produção, mas ele parece assim vazio, né? Eu acho que vocês estão vendo, até essa imagem já mostra um pouco, né? É uma estrutura isolada, né? Então é o tempo todo assim, parece que não tem nada, sabe? Não tem nada, é só aquela estrutura lá e você percebe que isso está dentro de um processo de invisibilização, né? Um processo de invisibilização muito, muito sério, que ele vem sendo reiterado sempre. Toda vez que tem um projeto que tem esse apelo desenvolvimentista, sempre ele traz junto essa ideia do vazio na Amazônia, né, de populações que são poucas, que é pouca gente, né, que vai afetar, mas vai afetar só algumas comunidades. Quando você vai ver a área porque se você afeta o rio, gente, você afeta uma região inteira na Amazônia. Se você afeta o rio, não vai ser só aquela comunidade vizinha do rio, ali, naquele ponto, né? Você vai afetar todo mundo ali. Por exemplo, tem áreas de pesca que estão nessa área, né, do Furo do Capim, que o pessoal vem pescar de muito longe, né? Que eles chamam, como é que eu esqueci o nome agora, mas são áreas de reprodução também de peixes, áreas que várias espécies, né, se encontram. Então, isso é um berçário, né? É como se fosse um berçário. Tem os berçários, mas tem esse outro nome que eu vou lembrar, que afinal aí eu falo para vocês. Mas que são áreas, por isso que eles estão trabalhando agora, não só com o conceito de território, mas também de maretório, que é para incluir toda a área, né, da bacia, né, para mostrar tudo que tem ali de importante e que é assim, fundamental para a continuidade da vida, né, dessas comunidades. Bom, então aí, eu também fiz uma... Sabe se a gente passou? Ah, tá, vamos para a cartilha. Aí depois a gente volta lá para os resultados. Essa cartilha foi produzida pela Cargill, eu peguei só um trechinho, e ela foi distribuída também nas comunidades, sabe? E também deu, assim, eu fiz umas entrevistas com o pessoal que teve acesso, e eles ficaram, assim, possessos com essa cartilha. Porque eles pegaram, o que é a história, né? É uma história em quadrinhos, de um rapaz, né, que seria esse de camisa amarela, que seria um estudante, né, o Antônio. Ele estaria voltando para o território dele, né? E aí eles começam, aí ele encontra com uma ex-professora,
né, que é a de rosa, e o barqueiro. Né, o barqueiro, eu esqueci o nome da professora, mas o barqueiro, ele começa a perguntar sobre o projeto da Cargill. E aí eles começam a conversar sobre o assunto. E aí a professora, que é a autoridade ali na comunidade, começa a explicar, pegaram justo a professora para explicar o que é esse projeto da Cargill, né, e como ele vai beneficiar a comunidade. E aí, esse rapaz, ele está voltando, ele estuda, né, esse personagem, ele estuda em Belém, mas a família dele continua no território. Inclusive, é uma comunidade, eles citam a comunidade do Curupere, que é uma das comunidades que é mais aguerrida contra a Cargill. Tá? Então, para vocês verem o nível do absurdo. E esse rapaz, ele vem comentando que ele quer emprego, né? Que bom que vai chegar esse projeto, porque ele está se formando, ele quer voltar, ele quer trabalhar, né? E além de tudo, eles pegam a linguagem e utilizam um monte de termos que o pessoal de Abaetetuba utiliza, né? Então, quando eu conversei com as lideranças, elas ficaram assim muito indignadas, né? Porque ainda tem uma outra parte lá no final que é cheio de joguinhos, assim, sabe, para criança, joguinho para criança, a palavra cruzada, né? Que é essa ideia de que a comunidade, ela é infantilizada. Né, que a comunidade é infantilizada, que ela vai ser, que ela vai cair nessa história de fazer os joguinhos, sabe, com os ideais lá, com tudo que a Cargill defende, a sustentabilidade, não sei o que mais, né? Essa cartilha foi feita por uma agência aqui de Belém, né? E aí a gente entra numa conversa que eu estava tendo com a Marina antes, né? A gente tem que pensar muito no nosso papel enquanto comunicador, porque a gente sabe que a gente tem um mercado muito restrito, mas tem coisas acontecendo que são muito complicadas, né? O pessoal que trabalha na comunicação das mineradoras tem que ter esse tipo de... gente, é o mínimo, assim, é uma questão ética básica, né? Você não consultou essas comunidades, né? Você está citando comunidades que são contrárias ao projeto. Você está utilizando a linguagem, o vocabulário, a cultura dessas comunidades para tentar convencê-la de um projeto, sobre a importância de um projeto que é contestado desde o início pelas comunidades tradicionais. Né? Então, eu comecei a fazer todas essas análises pensando que para trabalhar com a comunicação popular, eu precisava primeiro entender junto com elas o que era esse cenário. Né? Aí, por exemplo, quando chega nos programas de rádio, a mesma coisa. Os programas de rádio, eles convidam a população para conhecer os projetos sociais da Cargill e também convidam a população para conhecer o local onde vai ser feito o porto. Está tudo errado. Dentro do processo de consulta, porque a gente tem a lei 169 da OIT, né, que prevê a consulta prévia, livre e informada das comunidades tradicionais sobre qualquer tipo de projeto que vá causar impactos, afetações. Né? Então, tudo tem que ser consultado, gente. Quando se trata de comunidades tradicionais, sejam indígenas, sejam quilombolas, sejam agroextrativistas, né, como é o caso do pessoal do Pirocaba, eles precisam ser consultados. Não se pode entrar na comunidade dessa forma. Né? Isso é muito violento, muito violento. Inclusive, a gente pensa assim, esse projeto ainda não se instalou. Se eu for contar para vocês as histórias que eu ouvi nas ilhas, são histórias de depressão, de lideranças, que estão lidando com isso há quase já 10 anos. Histórias de pessoas que foram afastadas dos movimentos sociais, das associações, porque estão enfrentando essa batalha diária, que é judicial, que é uma briga muito grande da própria comunicação, dos discursos, das narrativas, né, que são colocadas. Então, é muito séria a questão da comunicação. Né? E aí, voltando um pouquinho para os resultados, ainda tem isso. Isso aqui é muito importante. Todo esse material de comunicação, ele tenta colocar
E essa foi uma percepção assim, muito clara para mim, que o destino da comunidade depende do destino da Cargill. É um absurdo, sabe? É tipo assim, se esse projeto não for para frente, vai ser ruim para a comunidade não tem um futuro, não tem um projeto de desenvolvimento, sabe? Então, eu percebi a partir daí que realmente era muito importante conhecer essa comunicação, né? E pensar na comunicação contra-hegemônica. O que fazer? Né? O que fazer? E aí a gente pensou juntas, como elas já tinham participado das formações, eu falei, então vamos pensar num projeto, né? E colocar em prática a comunicação popular. Que aí a gente pensou juntas, né? É uma comunicação popular? Sim, mas vai ter que ser feminista e vai ter que ser agroecológica, porque a agroecologia, né, para elas é um trunfo, porque além de tudo elas oferecem alimentos sem agrotóxicos, né, variedade de alimentos, que é tudo, é o contrário, gente, do que é a Cargill. Né? A Cargill trabalha com soja, com soja transgênica, com agrotóxico, tudo isso. Então, aí a gente partiu para a prática, foi isso. Né? Na fase final da pesquisa, a gente partiu para a prática. E a gente entra aqui nessa etapa final. Então, nós começamos a conversar sobre comunicação popular, né? E aí a gente sentou, fez uma primeira roda de conversa. Eu acho que tem uma imagem aqui para frente, está aqui. A gente fez uma primeira roda de conversa no território, né? E aí levamos os textos sobre comunicação popular, sobre o direito à comunicação. Fomos desde a Constituição, né, falar sobre o direito à comunicação, que é um direito que os territórios não desconhecem muitas vezes, né? Então fomos conversando sobre a comunicação como um direito. E aí elas se interessaram muito, fizeram as leituras, a gente fez os debates, né, sobre isso e começamos a discutir, né, como é que nós vamos agir, de que forma nós vamos colocar isso em prática, né? E aí a gente pensou em fotografia, começamos a fazer fotografias, fotografar o território, né, fotografar a produção delas, né, os canteiros, tem os canteiros de plantas medicinais, né, a produção agroecológica, tudo fomos registrando. Aí, depois, nós chegamos à conclusão, conversando, eu falei para ele, vamos trabalhar com vídeo ou vamos trabalhar com podcast, que é uma possibilidade, né? Como também tinham senhoras, né? Aí a gente pensou, não, vamos para o podcast. Elas preferiram, porque elas lembraram o quanto é importante o rádio, né? Também na região e para que ele pudesse chegar mais rápido também, porque as comunidades, elas usam muito o WhatsApp, né? Elas utilizam o WhatsApp para se comunicarem. E aí, nós pensamos, não, fazendo pequenos áudios, né, os podcasts em formatos menores, vai dar certo, porque elas vão se comunicar e conseguir expressar o que elas querem, o que elas precisam, né? E no fim das contas, foi o podcast escolhido, né? Aí, voltando aqui no slide, a gente fez depois 2 oficinas, que foi a oficina de comunicação agroecológica feminista popular, que foi uma primeira oficina que nós discutimos, porque elas entraram no PA, que é o projeto do governo federal de produção de alimentos, né? Esqueci aquisição de alimentos. Isso, aquisição de alimentos, o programa de aquisição de alimentos. Elas entraram, conseguiram, né, entrar no PA, e isso facilitou muito a questão da venda, da produção delas, porque isso foi em 2020, final de 2023. Aí elas estavam empolgadas, né, porque o caminhão já tinha chegado lá para pegar, né, porque um dos grandes problemas nessas produções pequenas também é a questão do transporte, né, dos produtos. Então isso sempre era uma dificuldade muito grande para elas. E aí eu tenho imagens assim, muito legal do caminhão, né, do governo federal chegando, e elas entregando a produção, né. E aí elas queriam fazer tipo um projeto piloto, né, do podcast para falar do PA. E aí fizeram, e foi muito legal, assim, elas falando sobre a produção delas, né, com orgulho, mostrando o trabalho.
E depois nós fizemos uma outra oficina, também discutindo esse tema, mas já trabalhando com a questão mais política, né? E pensando nas cadernetas agroecológicas, e como elas podiam utilizar a caderneta agroecológica para fazer o anúncio, né? Fazer o anúncio, não só as denúncias, mas o anúncio sobre a economia popular dentro do território, né? Pensando em como elas vinham atuando, no que mudou, né, com a produção das cadernetas. Então, nós conversamos muito, e aí, aqui a gravação, né, desse podcast, que foi em 13 de janeiro do ano passado. Então, elas passaram a fazer o podcast, a gravar, eu ajudei, né, nas gravações, mas assim, gente, é muito importante, quando a gente trabalha com comunidades tradicionais, pensar que existem diferentes níveis, né? E a gente não pode exigir que as pessoas façam essa comunicação comercial que a gente tem, né? Ninguém passou pela faculdade, né? Algumas têm uma formação ainda limitada, né? Mas muita experiência, uma riqueza de experiências assim, absurdas. Então, a gente sentou juntas, foi construindo alguns textos com o que elas queriam falar, com as coisas que elas queriam dizer sobre a produção delas, né? E aí nós fizemos, né, esse podcast. Aqui foi o registro, né, desse dia da gravação do podcast, que foi também muito importante, né? Foi um marco para elas ficaram muito felizes com essa se sentindo mesmo, né, comunicadoras populares, representantes do território. Vamos voltar aqui um pouquinho para falar aqui dos resultados, tá? Então, a realização das rodas de conversa, oficinas de fotografia, o lançamento do podcast Vozes do Pirocaba, foi o nome que elas escolheram, né? Alcançou o objetivo de amplificar os anúncios das mulheres do território administrativo Pirocaba, porque o que aconteceu? Quando nós fizemos o podcast, a fase nacional recebeu, né, o podcast, e eles adoraram, né? Eles falaram, não, é isso, a gente tem que fazer esse tipo de coisa. E colocaram no Instagram, colocaram na página deles, né? Então elas começaram a disparar pelo WhatsApp, fez muito sucesso, é muito simples, né? É muito direto no que elas querem dizer, mas assim, fez muito sucesso. E elas sim, passaram a se enxergar como comunicadoras populares, exercendo esse direito à comunicação, e também fizeram esse processo de reconversão do olhar, que a gente fala muito na comunicação, né? Que é de sentir esse processo de que o território, ele tem muita produção, ele tem a sua economia, né? Mas não tem, a visibilidade, né, gente? A visibilidade, porque, assim, não interessa para as grandes mídias mostrarem esse tipo de coisa, né? A gente sabe que a grande imprensa, ela está muito mais aí para mostrar o agro, para exaltar o agro, seja na música, seja nas campanhas da Globo, né? Isso é generalizado, né? Então, eu acho que foi muito válido, assim, para elas, né? Os depoimentos são muito legais. E nessas considerações finais aqui, o que eu queria dizer para vocês, primeiro agradecer a paciência, né, porque eu falei demais, mas dizer para vocês que nas discussões finais da tese, eu comecei a pensar que o mais importante é que essa comunicação, que no caso específico delas, né, ela tem esse teor de economia feminista, né, de comunicação popular, tem a ligação com a agroecologia, mas é que ela seja, mais importante para mim, é que essa comunicação seja, além de popular, ela seja territorializada, né? Em que sentido? No sentido de que ela seja criada dentro do território, sabe? Porque muitas vezes, pensar a comunicação popular, a gente teve um exemplo claríssimo disso agora, né? Com a ocupação, alguns de vocês devem ter ido junto com a Marina, né? Com a ocupação dos povos indígenas na SEDUC, né? O quanto foi importante a comunicação popular para esse processo, né? E assim, é muito importante que essa comunicação seja territorializada no sentido
de unir o conhecimento dessas populações e valorizar, sabe? De unir com os nossos saberes. A gente pode chegar lá, por exemplo, elas escreviam os textos, eu ia lá, dava uma ajeitadinha, uma armada, treinava com elas, para elas faziam uma espécie de ensaio, vamos ler juntas, para que ficasse compreensível, tudo compreensível. Mas as ideias são delas, os pontos de vista são delas. Elas escolheram o nome do podcast, elas escolheram fazer um podcast. Então, tudo foi pensado a partir do território, a partir das demandas do território. E eu acho que é um respeito que a gente tem que ter, porque essas populações, essas comunidades, elas já são muito desrespeitadas. Esses processos que dizem que vão trazer progresso, na verdade, é muito desrespeito, é muita violência, sabe? É muita violência. Eu cansei de escutar depoimentos dessas pessoas e elas choram contando o que está se passando, que não tem mais o mesmo tipo de produção, que a forma como se lida com os territórios é abusiva, é violenta. Então, e às vezes é violenta na sutilidade. Esse que é o problema da comunicação, a gente pode tanto fazer coisas muito boas, quanto, nesse caso, é uma violência que às vezes é muito sutil, sabe? Institucionalizada no modo de agir dessas companhias, dessas empresas. E foi isso. E aí, eu acho que o resultado final foi esse, foi pensar que é preciso desenvolver, Eu tenho continuado, a gente vai até se encontrar sábado agora lá no território, mesmo depois da defesa, eu tenho mantido contato com elas, Então a gente vai tentar até gravar um próximo podcast no próximo sábado. Mas o que eu queria deixar para vocês, assim, de mensagem principal, eu queria que a gente escutasse juntos, um episódio, é bem rapidinho, são 5 minutos, mas assim, leve em consideração isso que eu falei para vocês, É muito espontâneo, é muito do jeito delas, assim. E é isso, A importância da gente pensar a comunicação que vem do território, Por isso que eu estou chamando de comunicação territorializada, que tem essa escuta, que tem essa sensibilidade. É voltado para o próprio território. Sim, voltado para a própria comunidade. Passa assim por uma Sim. Aí a gente colocou, eu acho que eu tirei a página. É a página do Spotify? Aí está no Spotify, A gente colocou também nos outros aplicativos, Mas onde mais a gente foi escutada foi mesmo no Instagram da casa. Foi realmente o pessoal assim, curtiu muito, compartilhou, foi muito legal, o processo. Tá? Eu vou colocar aqui, a gente não conseguiu ligar, Não, não foi. Não deu certo. Não deu certo. Tá. Deixa eu ver aqui se a gente consegue, então. Será que se eu colocar aqui? Onde ele sai? Olá, esta é a segunda edição do podcast Vozes do Piracaba, que será apresentado por mim, Daiane Araújo, E por mim, Rosinha Vilarino. Hoje vamos compartilhar com vocês nossa experiência com as cadernetas agroecológicas. Mana, então vamos explicar o que é a caderneta? Vamos sim! Ela é uma importante ferramenta para nós mulheres agricultoras, extrativistas, pescadoras e artesãs. É onde anotamos tudo que produzimos nos nossos quintais e no território. Essa história começou em 2018, quando a FASE e o Fundo DEMA nos apresentaram as cadernetas agroecológicas, desenvolvidas pelo Centro de Tecnologias Alternativas da Zona da Mata, junto com o GT de Mulheres da Articulação Nacional de
agroecologia. Inicialmente, participamos de formações para aprender a manuseá-las. A partir daí, começamos as anotações da produção, separadas por consumo, doação, troca e venda com os preços de cada produto. Vamos ouvir agora a experiência das companheiras do território Pirocaba, que usam as cadernetas, começando com a Dilmara. Oi, manos. É importante entender que a caderneta agroecológica não é somente um instrumento de anotação. Ela nos ajudou a diversificar, organizar e visibilizar a nossa produção. Com isso, nos deu a oportunidade de participação em feiras e intercâmbios, fortalecendo os quintais produtivos e a sociobiodiversidade no território. Valeu, mana! Vamos escutar o que diz a dona Paula. Outro benefício da caderneta é que conseguimos resgatar práticas que estavam esquecidas, como a troca de produto e de trabalho nos mutirões. Obrigada, dona Paula. O Vozes do Pirocaba não para por aqui. Agora vamos ouvir esta história importante da Milena. Oi, pessoal. Eu anoto minha produção desde quando as cadernetas chegaram no Pirocaba. Em 2023, eu consegui o auxílio maternidade com a ajuda das anotações. A caderneta agroecológica foi fundamental para comprovar meu trabalho como agricultora e assegurar esse direito. Que maravilha, Milena! Vamos escutar então o que a dona Rosa das Graças vai nos contar. Antes de usar a caderneta, eu não sabia a importância do meu trabalho. Hoje, eu sei que contribuo muito com o meu artesanato e a produção do meu quintal. Valeu, dona Rosa. A companheira Madalena também vai nos falar um pouco da sua experiência com a caderneta. Aqui no Pirocaba, o processo das cadernetas fortaleceu a autoestima e também o empoderamento das mulheres. E isso nos possibilitou a acessar políticas públicas como o PAA Rural. Que relato importante, companheira. Agora é a vez da Daniela Araújo. A caderneta agroecológica também se mostrou como instrumento de comunicação e resistência, revelando a diversidade da nossa produção, incluindo açaí, andiroba, merixi, banana, cupuaçu e as plantas medicinais. A caderneta comprova que temos muita produção sem veneno e assim garantimos nossa soberania alimentar e a conservação da natureza. Isso mesmo, Daniela. O processo das cadernetas nos mostra por que é tão importante nossa permanência no território, para protegê-lo, assegurando o bem viver das futuras gerações. E por tudo isso, a caderneta nos incentiva a seguir lutando pelo fortalecimento de nossa economia agroecológica, feminista e popular, beneficiando nossas famílias, o território e o meio ambiente. A segunda edição do podcast Vozes do Pirocaba fica por aqui. O programa foi produzido por nós, mulheres do território Pirocaba, com a supervisão da doutoranda e jornalista Tatiana Reis, do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos da UFPA. Espero que tenham gostado da nossa experiência com as cadernetas agroecológicas. Até a próxima edição, pessoal! É isso, pessoal. Obrigada, Tati. Assim, eu adorei a tua apresentação, muito didática, né? E uma pesquisa importante até para a gente compreender esse outro que está do outro lado do rio e que a gente não sabe, não tem conhecimento muitas vezes, ignora, né? E também compreender o que é essa ciência política, no sentido de fazer política da melhor maneira possível, né? Ou então ciência, ação, né, científica nesse sentido político. Então, eu quero te parabenizar, eu gostei muito, achei lindo essa iniciativa do podcast e uma coisa viável para dentro do território, né? Porque
fácil. Isso é muito importante, né? Para que elas possam dar continuidade. Porque a gente, enquanto pesquisador, a gente faz a tese, mas eu queria muito uma coisa que elas pudessem dar continuidade, sabe? E elas também queriam isso, né? Por isso que eu estou retornando para a gente começar a trabalhar com elas a questão da edição, né? Para que elas possam fazer sozinhas, não fiquem na dependência, né, de outra pessoa. E é muito importante porque elas se sentem ativas nesse processo, elas estão podendo revidar. Porque você só sofrendo e reclamando sem ter uma ação propositiva, a gente sabe que é duro elas serem escutadas de fato, né, pelo poder, eu diria assim, mas ainda assim elas conseguem ter acesso a instrumentos, né, que as façam se emancipar nesse processo, né, nessa relação que elas estabelecem com a cartilha. Então isso é fantástico. Eu vou abrir agora para os demais, se vocês gostariam de perguntar. Eu queria saber como é que está a relação dessas mulheres com as novas gerações da comunidade. Porque, assim, partindo de experiências pessoais da minha família mesmo, o que a gente observa é que quando tem essa migração de uma pessoa que ela mora no interior, aí ela vem para a cidade, às vezes realmente acontece esse processo, a pessoa ela não entendeu o valor daquilo que era feito na própria comunidade dela. E aí, como ela se sente mais, ela se identifica mais com o modo de vida da cidade, é como se automaticamente aquele modo de vida tradicional não tivesse valor mais. E aí, eu acho que essa é a mais complicada, a situação mais complicada de se lidar, assim, porque é algo que vem das próprias novas gerações. E que essas empresas, elas embarcam nisso e elas se aproveitam dessa situação para, assim, metem o dedo na ferida, assim, para que elas possam sair em vantagem. E aí eu queria saber como é que está essa relação, né, como é que as mulheres estão lidando com isso, para mostrar, né, o valor do que é feito lá para essas novas gerações, para que elas não caiam nesses discursos. Gabriela, é muito boa a tua pergunta, porque essa foi uma preocupação que eu tive também, né? Como é que vai ser depois, né, com esse pessoal? Será que as próximas gerações vão dar continuidade nesse trabalho? E aí, o que eu percebi, tem duas organizações muito fortes trabalhando nos territórios das ilhas de Abaetetuba, né? Uma é a própria FASE, que foi minha parceira, né, na pesquisa, e a outra é a Caritas, né, que é ligada à igreja evangélica, aliás, católica. O que acontece é o seguinte, essas formações que estão acontecendo nas ilhas, os processos de discussão, de debate, eles já estão muito sólidos, sabe? Então, tem muita gente lá que já fez especialização, mestrado e até fazendo doutorado, né? Pessoas das ilhas e que conhecem essa realidade e que também têm a formação política, sabe? Então, são pessoas que saem do território, né, que vão em busca de conhecimento, de troca de conhecimento, mas que querem retornar para justamente lutar por essa situação, né? Eu vi isso muito claramente quando eu pude acompanhar as oitivas, né, que é o momento em que a Defensoria Pública escuta, né, os problemas dos territórios, e vários jovens assim, apresentando pesquisa, sabe? Eles têm vínculo com a UFPA, eles têm vínculo com a UFPA em Abaetetuba, eles têm vínculo com instituições até de fora, né? Alguns já até saíram para fazer mestrado. Então, por isso que a situação retratada ali naquela cartilha, ela é muito do ideário da empresa, né? Do que a empresa quer. Esse jovem que vai voltar para o território porque ele quer trabalhar num grande empreendimento, né? Porque, na realidade, eu estou falando da realidade que eu conheci, tá, gente? Que é a realidade das ilhas. É totalmente diferente se a gente for pensar na realidade da cidade de Abaetetuba. Aí tu vai encontrar, né, de tudo.
Mas eu estou falando dessas ilhas, que são as ilhas que estão na área de abrangência da Cargill, que são cerca de 20 ilhas, né, que já estão sendo impactadas, né, 20 comunidades, aliás, e são comunidades que têm essa formação muito forte, porque no Baixo Tocantins, né, incluindo Barcarena, incluindo Abaetetuba, existe uma tradição de resistência muito grande, né? Até porque é uma região que sofre muito com esses projetos. Então, existe existem várias organizações também que apoiam as comunidades, como a própria CPT, né? A Comissão Pastoral da Terra, várias organizações, né? E principalmente a Caritas e a FASE trabalhando com a questão da formação, né? Então, não é uma coisa como retratada nas cartilhas, sabe? Que a pessoa vai embora, vai fazer uma faculdade, depois ela volta e quer trabalhar num grande empreendimento. Pode ser que tenha isso, mas não é uma unanimidade, entendeu? No território Pirocaba, que é esse território que eu fiquei centrada, né, trabalhando, a gente percebe que as crianças que estão ligadas a essas lideranças, elas participam muito dos processos. Elas estão vendo as mães fazendo reunião, os pais, por exemplo, enquanto as mulheres se reúnem, no sábado tem mutirão, né, na associação. Então, eles estão construindo prédios, construindo espaços, né, para, por exemplo, o espaço da cultura, né, eles constroem um mutirão. Então, como as mulheres estão muito ligadas com a questão política, os homens também participam, né, das reuniões, e tem os mutirões de sábado. As crianças estão ali no meio, elas estão absorvendo tudo, sabe? Elas estão, assim, tem criança que tu ficas assim. Eu fiz um relato até na tese, eu acho que da história, assim, com duas crianças que fizeram um trabalho na escola, né, sobre a questão da andiroba, e eu fiquei assim de boca aberta, gente, de ver como essas crianças conhecem a realidade que elas vivem. Elas já sabem da importância da sociobiodiversidade. Elas não vão falar para ti que a sociobiodiversidade é importante, mas na prática elas vivenciam isso, entendeu? Elas têm essa... Elas já... Porque, assim, é aquela velha história, né? O exemplo acaba sendo muito preponderante, né? Então, elas veem as mães na luta, veem os pais trabalhando no mutirão, elas sabem da história da Cargill, elas sabem das ameaças. Não é uma coisa que as crianças são poupadas, assim como a gente faz muitas vezes, né? Nas nossas realidades. Elas estão ali vivenciando tudo, sabe? Até os momentos críticos elas conhecem também. Um fator importante que deve ter acontecido nas comunidades, não tem babá, né? Que tem na cidade, não tem preparado doméstica. Então, quando alguém sai para a reunião, as crianças vão com elas e participam das reuniões, de todas. Então, é uma constante, você quando faz uma assembleia, você quando faz uma reunião, uma ação, ter crianças juntas, participando da mesma maneira. Isso em qualquer comunidade, né? Comunidade rural, extrativista, quilombola, ribeirinha, vai acontecer. Isso é muito bom. Semana passada teve um encontro de comunidades da região metropolitana de Belém, aqui no Instituto de Ciências Sociais Aplicadas. Né? E quem estava à frente é a professora Rosa e a professora Jurandir, de homilia, né? E eles até lançaram um livro em PDF. E dessas comunidades em Belém, inclusive uma menina de 12 anos falou que ela traz a experiência dela. E lá também tinha crianças que foram levadas pela mãe, né? A maioria. Acho que isso também mostra a importância de ter um espaço que são abertos para as crianças e para a experiência da maternidade. Porque aqui na cidade, muitas vezes o que acontece é que os pais vão trabalhar e aí a criança fica meio que numa situação de ausência. Não é isso, e também tem a questão da própria luta pela educação, né? Não foi à toa que isso aconteceu
Porque as comunidades, elas cada vez mais sabem a importância da educação, da formação, de que tenham os jovens, né, trabalhando, pesquisando. Então, isso não foi à toa, né, Marina? Eu acho que vem de longos processos, assim, de luta, de conscientização. Lá mesmo elas tiveram, né, logo depois que a gente fez a oficina de fotografia, que foi a primeira, elas tinham uma reunião com o secretário de Educação, porque tinham fechado, né, teve um problema com a escola, e os estudantes da comunidade mais velhos, eles teriam que ir para uma outra escola em outra comunidade distante. Mais velhos assim, crianças de 10 anos, né? Então, seria um problema para a gente, não só pela questão da produção, mas questões de segurança, né? Enfim. E elas foram e fizeram fotografias, foram com o secretário, fotografaram, divulgaram nas redes sociais, fizeram maior confusão. E conseguiram resolver o problema, sabe? Pela primeira vez, a Secretaria de Educação foi no território, conseguiu um espaço para que, enquanto a escola estivesse em reforma, esses estudantes maiores não saíssem do território, né? Então é isso. Por isso que é legal a comunicação popular, né? Porque eles é um negócio que tem resultado imediato. A gente discutiu fotografia, no mês seguinte aconteceu isso e elas já estavam, sabe, elas já têm formação política, né? Então, elas aproveitam com muita propriedade, sabe, a comunicação popular. Pois não. Professora, bom dia. Bom dia. Acho que eu vou fazer curso de comunicação. Me sinto lisonjeado de ter uma colóquio desse, né? Eu sou aluno de alemão, de inglês, em conclusão do curso de alemão e não houve uma aula para dificuldade do professor. Vim para cá. Professora, o que me chama a atenção as considerações finais, quando você fala nesse trabalho de experimentação, de conhecimento, né? Colocar em prática. Eu também contribuo. Na ADP, como aluno, não sou quilombola, mas contribuo colocando a eles uma síntese, um desenho distintivo. Mas o que me chama a atenção, professora, não é as comunidades tradicionais. Inclusive, teve aqui dessa COP, né? Sim, aqui na UFPA, e eles colocam mesmo que não são ouvidos. O que me chama a atenção é essa gama de necessidade que eles têm e que não são atendidas, né? Em sua grande parte. E quem coloca essas empresas na Amazônia, né? Quem delibera elas para vir para cá, como a Ingrid que joga caulim, como essa Samar que joga lama nos nossos mananciais. Eu sou técnico de biologia, inclusive, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E lá no Rio Grande do Sul, por eles não forem a fundo logo de fazer as suas profilaxias de mananciais, eu espero que nós também não sejamos, né, uma Indonésia com mais de 40.000 ilhas e os Rotenburg, os ricos foram lá, a Indonésia estava no caos. Então, me parece que eles vêm para cá e são autorizados a jogar lama e vem essa sutileza para alienar nossas comunidades profissionais e quem autorizou eles parece que fica alheio a tudo isso. Eu gostaria que a senhora colocasse, porque o LAI vem fomentando esses estudos maravilhosos, mostrando para quem deve, né? E parece que os ouvidos são assim meio distorcidos, na realidade, em detrimento do tal de progresso, o ganho de dinheiro, empregos, uma série de falácias assim, que eu vejo, e as coisas acontecendo. É como ocorreu na Bahia agora, né? O teto desabou da igreja, agora estão fazendo todas as igrejas. Poxa, por que não foi feito
gostaria que a senhora colocasse parabéns pelo trabalho, pela sua forma didática. Eu agradeço. Professora, formação. Obrigada também. A questão é que o governo, na verdade, ele incentiva a vinda dessas empresas, não é? Por isso que essas comunidades, né? Não só as comunidades, mas a própria economia, né? A economia dos ribeirinhos, a economia popular, né? Ela fica invisibilizada. Né? E a gente tem a impressão, principalmente quem é de fora, tem sempre essa impressão de invisibilidade, não é? Estão chegando para levar desenvolvimento num lugar que é como se praticamente não tivesse gente, não tivesse cultura, não tivesse, né, mil coisas acontecendo, né, uma cultura riquíssima, né? Mas, na verdade, assim, isso tudo tem um propósito, né? Que é fazer com que essas empresas cheguem de uma forma mais efetiva, né? Então, eu acho que tem muito problema, né? Agora mesmo a FASE me chamou também para trabalhar com a questão da água, né? E a gente está olhando justamente para a questão de Barcarena, porque são histórias assim absurdas, né? Se a gente for pensar, Barcarena, essa região toda, né? E a própria Baitetuba está se tornando assim também, é como se a gente tivesse assim uma bomba prestes a explodir a qualquer momento, porque os desastres eles são anuais, gente. Todo tempo tem um transbordo de uma bacia de rejeitos de minério, né? Então essas comunidades elas estão realmente sob risco o tempo todo, né? E isso é ignorado mesmo, né? De forma proposital. Eu estou agora trabalhando nessa pesquisa, que eu estou olhando os sistemas, né, de licenciamento ambiental. É muito difícil para a gente entender, sabe? Como é que se dão esses processos? Eles são todos desmembrados, sabe? E isso é proposital, é para a gente não compreender quais são os riscos que estão colocados, sabe? E é isso. Essas empresas, elas têm toda a forma de incentivo fiscal para se instalar aqui, né? Elas têm todo tipo de incentivo que a gente puder imaginar, porque é um modelo de desenvolvimento que vem sendo reiterado para a Amazônia desde sempre, né? Desde sempre. Desde a época da ditadura militar, né? A gente tem uma série de projetos que se iniciam nessa época. E na região do Baixo Tocantins, eu acho até muito interessante da gente pensar, também em termos de comunicação, que é preciso registrar que existe resistência, sabe? Existe resistência, e é uma resistência forte dos ribeirinhos, dos quilombolas, dos indígenas, sabe? Dessas comunidades abstrativistas também, porque parece, muitas vezes, para quem é assim, né, o público em geral, assim, ele não vê esse pessoal, né? A gente não vê. Por exemplo, tem o Grito das Águas, né, que eles fazem todo ano, que são barqueatas, que eles chamam, né? Como se fossem as passeatas de barco. O Grito das Águas acontece anualmente no Dia da Água, que é em março, então, o dia, lembra? Né? De março. Então eles fazem lá em Abaetetuba o Grito das Águas e reúnem ribeirinhos, né, com suas embarcações, com seus barcos, com as canoas. Vocês veem o Grito das Águas no Jornal Nacional? É enorme, é um negócio enorme, gente. Vocês veem na Record, no SBT, o Grito das Águas? Gente, se aparecer um negócio assim muito rápido, vamos passando e assim, sabe, 5 segundos. Porque não interessa. Não interessa para esse capital, né, que está todo interligado, né, as grandes empresas de comunicação, né, as grandes empresas do agro, né, essas grandes infraestruturas, né, como é o caso dos portos, enfim, hidrelétricas. Está tudo interligado, gente. Não tem nada dissociado, sabe? Se a gente for fazer uma grande análise,
as comunidades, elas contam com essas organizações, com a universidade e só. A gente está, parece que, fadado a isso, né? E nós mesmo, com a sociedade, não somos consultados. Imagina a sociedade, uma comunidade, né, tem menos acesso e é complexa a questão, porque é confortável, como tu disseste, essa complexidade, para que a gente não consiga alcançar. Né? E daí o caso de Mariana e Brumadinho, que até hoje eles ainda não receberam absolutamente nada, e tem 10 anos isso, né, Brumadinho. Então, realmente, pois é, e fora que quem foi prejudicado não recebeu nada, mas não é nada diante das mortes e da catástrofe que houve. A gente sabe que isso pode acontecer aqui em Mariana. Fácil, né? Tem alguém que está produzindo uns pequenos vídeos no Instagram que eu achei espetacular. Agora, eu não consegui salvar e é muito pouco que aparece. Né? Por exemplo, durante a minha vida no Instagram eu vi 2 vezes recentemente, mas eu não sei quais as dificuldades que nós temos dessa mídia aparecer para a gente. A gente sabe que ela é monitorada, não é uma mídia que vai ficar à disposição da gente aí, não. Toda mídia é monitorada, né? A gente acha que é só algoritmos monitorados e manipulados por alguém, né? Inteligência artificial aí é a inteligência de alguém que manipula através de alguns números, dos próprios algoritmos. Alguém mais gostaria de perguntar? Que eu tenho aqui assim, 2 questões que eu acho muito interessantes, Tatiana. Uma, logo no início da tua fala, né, quando tu falaste do trabalho dessas mulheres, né? Então, a gente tem que entender que esse é um trabalho não assalariado para a nossa cultura, mas ela fornece a prole, né? O proletariado, ela fornece mão de obra para o sistema, para a continuação do sistema. Isso é impressionante e a gente acha que não é importante. Gente, nós somos, eu diria assim, matéria-prima, nossa mão de obra é matéria-prima para a sustentação de um sistema. Não é à toa que muitos países, quando reduzem drasticamente o índice de natalidade, o que eles acham que eles começaram a pagar para as mulheres terem filho? Né? Eles começam a pagar no sentido de quando a mulher começa a ficar com 5 meses, eles começam a sustentar aquela mulher e vai sustentar aquela criança até uma certa idade, de maneira direta, né? E de maneira indireta depois dos 6 anos. Depois, por exemplo, na Inglaterra, não sei como está agora, mas a mulher que tinha filha, ela começava a ganhar um salário. Por quê? Porque ela está cuidando daquela mão de obra até ela acessar o sistema. E essa mão de obra ela é fundamental para a manutenção do sistema. A gente não nasce assim aleatoriamente, a gente até pensa, mas a gente demograficamente articulado, né? Isso, a gente vai ser assimilado e a gente vai ser útil para esse sistema, né? Para qualquer coisa nesse sentido. Eu acho que isso vai muito de encontro também na discussão, né? Porque a gente tem que entender como é que as empresas chegam nesse lugar, por que esse acesso é tão facilitado, por que institucionalmente não é impedido, não é regulamentado, por mais que a gente tenha, por exemplo, a meia da OEG. Eu acho que é muito por conta disso também, né? Enquanto a sociedade não tem ampla consciência dessas discussões que a gente tem aqui nesses meios acadêmicos, por exemplo, tanto as empresas quanto os políticos que são financiados por elas se aproveitam disso, né? Então, vamos passar por cima, não vamos disputar a comunidade, vamos chegar de mansinho, colocando nossos meios de comunicação lá, seja por meio do rádio, seja por meio da cartilha, seja por meio de invadindo os WhatsApp das pessoas, né? Sim. Como é que eles tiveram acesso a isso? E a lei de proteção de dados? Por que nenhuma dessas ferramentas na legislação é usada para frear esse tipo de avanço, esse tipo de assédio, né? É porque tem interesse econômico por trás. Então, assim, tanto essa questão da demografia, né? Como é que a gente cuida das crianças que vão ser mão de obra do futuro? Como é que a gente usa os nossos recursos naturais? Tudo isso
visando interesses econômicos locais. Em alguns países existem legislações que são levadas mais a sério. No Brasil, a percepção que a gente tem é que elas existem, mas elas não são levadas a sério, enquanto a sociedade não tiver consciência desse tipo de discussão que a gente tem aqui. Por isso que é muito importante projetos como esse do Voto de Piracaba, porque ele demonstra como a comunicação ela é eficiente, né? E isso inspira talvez outras comunidades, porque a gente vive, por exemplo, na Amazônia, muitas pequenas comunidades que não se comunicam umas com as outras. Esse tipo de coisa é uma oportunidade de romper com esse tipo de sistema que está aí, né? Então talvez isso inspire outras comunidades, se chegar a essas pessoas, né? Inspire outras comunidades a também se articularem politicamente por meio da comunicação também para valorizar o meio de vida que eles já têm, né? E é aquela coisa que tu trouxe, né? Essas empresas elas chegam dizendo que vão trazer desenvolvimento, quando na verdade essas comunidades precisam de políticas públicas. Exatamente isso, né? Como é que a gente chega com a comunicação para romper esse discurso e fortalecer a luta dessas comunidades pela busca das políticas públicas, né? Acho que esse tipo de comunicação é a chave para romper com essa modalidade aí, de permitir tudo para as empresas e negar o direito das populações que já está conquistado, mas não é garantido porque não é efetivamente fiscalizado. Um outro fator aí que é pior ainda, quando eles conseguem mudar a legislação. Aí isso é terrível e acontece. Não é à toa que o agro tem o poder que tem e já mudou muito a legislação ao seu favor. Isso, ou seja, hoje nós não nos inundamos, somos nós que sustentamos o agro. E a gente não sabe, somos nós. Eu achei muito importante que tu colocaste, né, sobre a questão do papel das mulheres, né, porque isso é o cerne, né, Marina, da economia feminista, né, é o cerne. A Silvia Federici, ela fala isso, né, ela tem uma frase que viralizou, que ela falou numa entrevista para a Folha de São Paulo, que é assim: o que eles chamam de amor, nós chamamos de trabalho não pago. Então, assim, à primeira vista, quem ouve essa frase, isso é coisa de feminista, né? Porque as mulheres também trabalham por amor, né? Criam seus filhos por amor, né? Mas não é só isso. Se a gente for pensar do ponto de vista do capitalismo, sem as mulheres, gente, não tem mão de obra, né? Então, quando a gente diz, quando a gente fala da economia feminista, né, dessa relação com a economia do cuidado, é isso. A Federici tem sido fundamental, né, para pensar essas questões, porque ela deixa muito claro mesmo, né, assim, que o papel das mulheres no capitalismo é isso. Se as mulheres deixarem de decidirem não ter mais filhos, como é que as empresas vão funcionar? Quem vão ser os funcionários? Quem vão ser as pessoas, né? E assim, o papel das mulheres, por exemplo, nas comunidades, gente, é uma coisa assim impressionante, porque vai desde cuidar dessas crianças, cuidar dos idosos, né? Trabalhar na agroecologia, trabalhar na militância, né? Na militância para defender os territórios, ajudar na organização da comunidade, né? Até questões de cura espirituais, cuidar dos doentes. Então é muito vasto, né, o papel das mulheres, é muito vasto. E é isso, a gente percebe muito isso. Quem acompanhou a ocupação também percebeu, né, o destaque de algumas lideranças mulheres, né, que estão refletindo porque elas estão muito próximas da natureza. Então, quando chega um impacto, por exemplo, né, de uma contaminação na água que vai atrapalhar a pesca ou que vai atrapalhar a própria produção agroecológica, elas vão ser as primeiras a perceber. Os homens percebem muito, tem muitos homens pescadores, mas tem mulheres também, né, pescadores. Então, eles percebem logo, quando tem algum vazamento de alumínio, né, de outro tipo de
de substância química. Isso rapidamente é perceptível porque não tem peixe, né? Os peixes se afastam, vão para outros, vão para mais distante, né? Para não sofrer os efeitos, ou então aparecem mortos, né? E as mulheres, elas percebem assim nas sutilezas. Uma vez eu fiquei impressionada, porque eu estava lá e tinha umas abelhas assim em volta da torneira, né? E aí elas me mostraram, tá vendo isso aí? Isso aí é mudança climática. Aí eu falei, por quê? Aí eu falei, porque as abelhas não têm mais onde beber água. Então elas ficam, para elas conseguirem se reproduzir, elas vêm se alimentar na nossa torneira, né? E o que vai ser da gente se não tiver essas abelhas? Porque são elas que polinizam as nossas, né? Todas as nossas as plantações. Então, como é que vai ser isso? Então, elas estão percebendo nas sutilezas o que está acontecendo de modificação, né? Com a natureza. Por isso que é tão importante, né, pensar realmente por essa outra ótica das coisas que são sensíveis, né, no dia a dia da comunidade. E aí, eu esqueci o teu nome de preto. Ana. Isso que tu colocaste também faz todo sentido, né, porque a questão da comunicação popular também, ela tem muito essa questão de criar vínculos entre as comunidades. Isso que tu falaste, assim, foi perfeito, porque aconteceu muito com elas, né? A gente quer também fazer a nossa, pessoas de outras comunidades procurando, né? A gente também quer fazer o nosso podcast, quer fazer alguma coisa de comunicação. Então, elas vão muito despertando, né? Trocando ideia com as outras, e isso vai sendo alimentado, né? É uma pena que a gente não tem pernas, né, para ir em várias comunidades e fazer isso com várias comunidades. Mas eu fiquei assim, muito impressionada, sabe, com a repercussão que elas fizeram pelo WhatsApp. E também colocar essa questão das redes, né, é muito importante incentivar redes de comunicação entre eles, sabe? Porque essa troca de informações, ela é fundamental para a defesa territorial. Ela é muito importante para a defesa territorial, né? E tentar perceber como é que essas redes estão funcionando. Lutas que são próprias também, isso é importante. Tem uma categoria que tu utilizaste, conceitual, que é corpo-território, território, corpo-terra. Aí, se tu puderes falar um pouquinho disso, né? Só porque acabou me interessando muito. Sim. Então, esse conceito é um conceito que a gente vai ouvir falar bastante, eu acho, daqui para frente, sabe? Uhum. E eu tenho muito receio que esse conceito seja cooptado, porque ainda acontece isso, né? Alguns conceitos que são criados pelos movimentos sociais, pelas comunidades, né? Porque esse é um conceito que não partiu da academia, né? Ele partiu dos movimentos. Então, eu tenho muito receio que ele seja mais um conceito cooptado, né? Porque pode ser usado no diálogo com as próprias comunidades, né? E ele é muito importante porque ele foi realmente cunhado pela Lorena Cardinal, né? Que é uma liderança indígena da Guatemala. Então, elas começaram lá, por conta da questão das invasões das empresas também, elas começaram a discutir sobre essas lideranças femininas, né? Como que as lideranças femininas, elas enfrentam diversas formas de violência, né? Que é a violência do machismo, né? Que é a violência causada pelas próprias empresas. Então, elas começaram a articular a luta pela defesa territorial com a luta pela defesa das mulheres, né? E é daí que surge o conceito de corpo-território, né? Que elas pregam que é impossível você defender os territórios e não defender o corpo das mulheres. E é impossível também o contrário, né? Você priorizar a luta feminista sem levar em consideração a importância da resistência territorial, né? Então, daí surge esse conceito, esse conceito ele se espalhou assim, né, na América Latina. Então, muitos movimentos sociais usam, principalmente nessa luta, né, das mulheres mais específica,
porque ele se aplica, na verdade, a esse problema que é na América Latina toda. Se a gente for ver Colômbia, Peru, todos, Bolívia, né? Todos têm esse problema da mineração, das hidrelétricas, das grandes empresas, né? E as mulheres, elas têm se destacado muito nessas lideranças. Então, esse é o, digamos assim, o essencial, né? Mas tem vários textos dela, da Lorena Capinal, posso te passar, se te interessar, né? Muito legal, porque é isso, né? Não é um conceito, é um conceito que foi pensado na luta, na resistência. E das mulheres. Das mulheres, exatamente. Obrigada, Tati. Obrigada, gente. A gente finaliza aqui, quero agradecer novamente a Tati por ter disponibilizado o tempo dela, né, o conhecimento para estar aqui com a gente. Infelizmente, o doutor Hugo não pôde vir, porque ele sofreu um acidente doméstico, achou que ia conseguir se liberar para estar aqui presente, mas não foi possível. Tá bom? E é isso, gente. Muito obrigada. Vamos tirar uma foto de todo mundo. Isso, vamos lá que é legal.